Muito bem, voltamos com a Alfa Notícias aqui pela Rede Alfa de Comunicação. Lembrando mais uma vez que estamos aí ao vivo pela TV Alfa, Canal 8 Net Claro Botucatu, também Rádio Alfa, botucatu.com.br, além da nossa parceira Rádio Resgate FM pelos 87.9. Lembrando aí que você pode participar também através do nosso WhatsApp, que é o 14 99661 6411. Através dele aí você fica muito bem informado com as principais notícias de Botucatu e de toda a nossa região. Bom, hoje é quinta-feira, é dia de Conexão OAB e a gente recebe aqui em nossos estúdios o Dr. Rodolfo Corrêa, que vai falar um pouquinho sobre a questão do direito tributário. Ele já está aqui em nossos estúdios para fazer esse bate-papo como toda quinta-feira. Dr. Rodolfo, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Fernando. Uma honra estar aqui. Tudo bem, graças a Deus. Estamos à disposição. Muito bem. Direito tributário, doutor, é um assunto que muita gente tem que ter aí um entendimento, tem que ter aí informação a respeito disso, porque a qualquer momento a gente pode estar necessitando de informações a respeito disso, né? Perfeitamente. Direito tributário é uma área que relaciona com praticamente todas as pessoas físicas e jurídicas. Mesmo quem é isento de imposto de renda, por exemplo, paga impostos indiretamente, dos chamados impostos indiretos, que são embutidos em tudo que a gente compra. Então, cientes disso ou não, o direito tributário está na nossa vida constantemente. É muito importante o conhecimento, não precisa ser um especialista, mas é muito importante ter conhecimentos básicos do direito, principalmente os pequenos empresários, que não têm uma assessoria jurídica especializada normalmente e podem ser beneficiados ou prejudicados pelo conhecimento ou a falta de conhecimento do direito tributário para o negócio deles. E, na verdade, quais são as empresas que podem se beneficiar da redução aí da restituição aí de imposto, por exemplo, do Simples Nacional? Perfeito. Bom, no Simples Nacional, uma das formas principais de redução e restituição de impostos é através do PIS e da COFINS. Isso ocorre pelo seguinte: o nosso sistema tributário é extremamente complexo, Fernando. A parte do PIS e da COFINS, mais ainda. Então, o que acontece com relação a determinados setores da economia, dos negócios, principalmente essas empresas do Simples Nacional? Parte dos impostos que incidem sobre os produtos que são vendidos pelas empresas, não todos os produtos, mas grande parte deles, parte dos impostos vem pago, ou seja, a sistemática de tributação cobra do fabricante parte desses impostos, especificamente PIS e COFINS. Então, o que o empresário tem que fazer, principalmente o pequeno empresário que vende para o consumidor final? Ele tem que identificar esses produtos que ele vende que já estão tributados de PIS e COFINS e ele tem que excluir da tributação dele. Agora, para fazer isso, existe uma verdadeira complexidade. Em razão disso, há uma estatística pelo IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que aproximadamente 80% das pequenas empresas, aquelas optantes pelo Simples Nacional, micro e pequenas empresas, ou microempresas e empresas de pequeno porte, aproximadamente 80% elas pagam imposto a mais sem saber. E mais especificamente, o imposto que elas pagam a mais é o PIS e a COFINS, em razão dessa sistemática de tributação. Agora, quais empresas ou quais setores podem ser beneficiados por isso? Vamos separar primeiramente por grupos de produtos. Existem 4 grandes grupos de produtos que os impostos, o PIS e COFINS, já vêm pagos, que são bebidas frias, isso inclui refrigerante, água, cerveja, energéticos, alguns outros tipos de bebidas frias. Combustíveis, autopeças, e autopeças inclui motopeças, peças de moto, peças de caminhão, além de peças de carro. Qualquer tipo de peças de veículos automotores. E fármacos e perfumaria, produtos vendidos em farmácias e perfumarias. Então esses 4 grupos, que dão uma gama enorme de produtos que são vendidos por diversos setores, eles têm o PIS e a COFINS já pago na saída do fabricante.
Portanto, as empresas têm que identificar esses produtos já tributados e segregar da receita deles, quando eles vão calcular o imposto. Detalhe, não são todos os produtos, por exemplo, de autopeças que são que tem essa sistemática de já vir tributados. Sim. Em razão disso, o grande trabalho e a grande dificuldade é identificar, dentre esses inúmeros produtos, por exemplo, uma autopeças é normal ela vender milhares de produtos, ter na sua lista, relação de produtos vendidos, milhares. Dentre esses milhares, ela tem que identificar... Eu já peguei uma autopeça, por exemplo, que vendia, se eu não me engano, 15 mil diferentes produtos. Pelo menos estava na relação de produtos vendidos nas notas fiscais. 15 mil. Então, ela tem que pegar cada um desses produtos, identificar através de um código chamado NCM, que é uma espécie de CPF do produto, e identificar se ele está tributado ou não e separar do imposto dele. Em razão disso, dessa complexidade toda, que grande parte das empresas, estima-se que 80% das empresas optantes pelo Simples Nacional pagam impostos a mais sem saber. Mas seria uma questão de bitributação, pura e simplesmente, ou algo que é um cálculo que, na verdade, é feito de forma errônea? Não é bitributação. Bitributação é quando o mesmo imposto é cobrado duas vezes pelo ente tributante. Se a Receita Federal cobrasse do fabricante, depois cobrasse do empresário, mas não é isso. É que, na verdade, é uma autodeclaração. Eu não vou usar termos técnicos aqui para não confundir. Mas, então, o que acontece? O imposto já vem pago. O empresário, ele tem que calcular e ele tem que informar a Receita Federal quanto ele deve e pagar. É uma autodeclaração. Não é que a Receita Federal está cobrando. É que a responsabilidade por calcular e informar a Receita Federal quanto ele deve e pagar é do empresário, não é da Receita Federal. Então não é uma bitributação, é a segunda hipótese que você levantou. É a questão da identificação do que é devido e a forma de calcular. Mas quase que acaba virando, acho que o termo mais correto seria um benefício que a empresa teria. Só que assim, é um benefício por um erro de um cálculo, não faz muito sentido. Não era mais fácil corrigir já o erro? Exatamente. E é exatamente esse o nosso trabalho. A gente identifica aquilo que foi pago. Na verdade, o nosso trabalho consiste em duas frentes. Número 1, reduzir o que ele está pagando a mais. É comum identificar empresas que pagam R$1.000, R$2.000, R$3.000, mais alguns milhares de reais a mais, dependendo da receita. Então, o nosso trabalho é identificar, isso mensalmente, identificar o que ela está pagando a mais e reduzir. Primeiro ponto. Número 2, nós fazemos um levantamento do que ela pagou a mais nos últimos 5 anos e pedimos a restituição. Um detalhe importante é que, para empresas do Simples Nacional, existe uma norma específica da Receita Federal que obriga a Receita Federal a devolver em dinheiro esse pagamento, depósito em conta bancária da empresa, em até 60 dias. Então, não é propriamente um benefício, porque não é algo... digamos assim, o que a gente chama definitivamente de benefício tributário. Não é um benefício, mas é uma forma de tributação diferenciada que criou uma sistemática muito complexa e que acaba prejudicando o pequeno empresário. A gente chama de benefício para ficar mais claro, para demonstrar. Mas, na verdade, é um direito dele de pagar menos imposto nesse caso. Aí, como que seria a formatação para poder usufruir desse sistema? Seria via judicial ou o contador ele pode fazer uma orientação a respeito disso? Ou tipo assim, não tem o que fazer, vai lá, paga de forma indevida e depois tenta receber? Não precisa de ação judicial porque está na lei, não há discussão com relação ao direito. Agora, como usufruir disso? Bom, esse é o X da questão, porque devido à sistemática tributária brasileira, como eu expliquei resumidamente, é extremamente complexo você identificar cada produto que está nessa condição de já tributado de PIS e COFINS, separar da tua receita e pagar menos imposto. Vou dar um exemplo em termos de valores. Vamos supor que eu trabalho bastante com autopeças, mas outros setores também. Vamos supor que tem uma autopeças que tem um faturamento mensal de R$100 mil. Muito bem, desses 100 mil, 60 mil
são peças que já foram tributadas de PIS e COFINS. Então, como ele faz? Primeiro, ele tem que identificar desses produtos que ele vende, por exemplo, ele vende 1000 produtos diferentes. Ele tem que identificar desses 1000 quais são aqueles que já foram cobrados o PIS e COFINS. Aí, quando ele vai declarar, isso é feito na declaração. Quando ele vai declarar para a Receita Federal mensalmente quanto ele deve, qual foi a receita dele, ele tem um campo específico no portal da Receita Federal, quando você vai fazer, é chamado PGDAS, Programa de Gerador do DAS. DAS é a guia de imposto do Simples Nacional. Sim. Quando ele vai informar para gerar o DAS no PGDAS, no portal da Receita Federal, ele informa, desses 100 mil reais de faturamento, 60 mil já tem o PIS e COFINS pago. Então a própria Receita já calcula o imposto excluindo esses 60 mil do PIS e COFINS. Sim. Só que isso é simples. O trabalhoso é você identificar esses produtos já tributados. É aí que entra a complexidade, aí que entra o motivo de tantas empresas pagarem imposto a mais. Porque não é tão fácil você fazer isso. Existem sistemas de inteligência artificial que fazem esse trabalho. Contadores, obviamente, podem fazer e fazem. Advogados especializados nisso também. Agora, na verdade, é uma correção que precisa ser feita na forma de calcular o imposto da empresa. Não sei se eu consegui explicar. Não, deu para entender. Uma situação diferente agora, doutor. Vamos supor que aconteça os dois casos, dele pegar e lançar esse valor diferenciado ou não lançar. Se ele, de repente, não lançar com essa questão desse desconto, ele pode sofrer alguma sanção futuramente ou não? Porque ele vai estar sonegando imposto, no caso, né? Bom, aí são questões diferentes. Então, uma coisa é você pegar os seus 100 mil de faturamento, declarar corretamente e fazer a segregação dos 60 mil Sim. que já teve COFINS pago. Perfeitamente. Outra coisa é a empresa ter uma receita de 100 mil e declarar para a Receita Federal que ela recebeu, por exemplo, 70 mil reais. Isso sim é omissão de receita, é sonegação fiscal. É bem diferente uma coisa da outra. Entendi. E daí não tem jeito mesmo, vai ter as sanções da lei prevista em lei, né? Não tem Se ele fizer essa omissão de receita, essa sonegação, a Receita Federal identificar, sim, aí ele pode ser autuado, pode ser sofrer uma multa tributária. Esse retorno desse valor, ele vem em forma de dinheiro ou ele vem em forma de crédito perante a plataforma? Como que funciona isso na prática? Pode ser das duas formas, em forma de dinheiro, ou em forma de crédito que ele utiliza compensando os impostos devidos. Como é feito normalmente para empresas do Simples Nacional? Em dinheiro. Então, funciona assim. A gente vai na empresa, pega a documentação necessária, faz o levantamento e identifica que nos últimos 5 anos ela pagou, por exemplo, 50 mil reais a mais. Não é difícil chegar nesses valores. Nós fazemos as devidas correções, informamos a Receita Federal, fazemos correções de informações também perante a Receita Federal e é gerado esse crédito. Gerado esse crédito, ele pode pedir para compensar, ele pode, assim, como se fosse uma conta corrente, como se fosse um crédito, um crédito tributário, mas tem valor real. Então, com esse crédito de 50 mil que foi gerado, ele pode ir abatendo nos impostos que é devido normalmente, mas não é isso que normalmente faz. Normalmente, o empresário pede a restituição desses 50 mil reais e a Receita Federal deposita em dinheiro na conta da empresa, é obrigado a ser depositado na conta da empresa pessoa jurídica, não pode ser na conta da pessoa física ou do procurador dele, o advogado que fez o trabalho, por exemplo. Não pode, tem que ser na conta da empresa. E a Receita Federal deposita em dinheiro na conta da empresa em até 60 dias. E deposita mesmo. Eu tenho vários casos de clientes meus que... Ontem mesmo, um cliente recebeu o aviso de restituição que foi depositado na conta bancária dele. Bom, o procedimento, então, é feito por um pedido praticamente administrativo, né? Exatamente. E a partir do momento que se faz esse pedido, não corre o risco da empresa ter algum tipo de fiscalização? Ou seja, uma espécie de uma malha fina, cair na malha fina lá do processo como um todo? Olha, Fernando, me permita ser bem objetivo. Isso é lenda. Literalmente é lenda. Eu trabalho com isso já, especificamente, restituição do Simples Nacional, desde 2019. Tenho vários clientes
não tive nenhum cliente que foi autuado. E tenho colegas Brasil afora, que eu converso regularmente, eu não sei de nenhum deles que teve clientes autuados. E são, eu posso dizer que, somando todos os colegas, são milhares de empresas pedindo restituição. Só um parênteses, uma curiosidade. Em 2020, tem outros tipos de informação, mas isso me chamou a atenção porque a Receita Federal postou eu tenho guardado, inclusive, no meu celular. Ela fez uma postagem no Instagram, se eu não me engano foi em maio de 2020, eu não lembro, está até hoje lá postado. A Receita Federal informando as restituições que ela fez. Então, ela informou, nós restituímos tantos bilhões de reais no mês de, acho que foi abril de 2020 ou 2021. Puxa, agora um dos dois, abril de 2020 ou 2021. Nós restituímos tantos bilhões de reais em abril. Desses tantos bilhões, foi X bilhões para a pessoa física, mais algumas outras informações, e, se eu não me engano, foi esse número, 43 milhões de reais para empresas do Simples Nacional. Se eu não me engano, era esse o número, só no mês de abril. Então, isso é comum para a Receita Federal. Ela não vem atrás de quem faz isso. Agora, um detalhe importante. Nós trabalhamos com o que a Receita Federal já tem de informações. Então, o que nós fazemos? Simplesmente informamos que aquilo que ela já declarou como receita, parte dela já tinha PIS e COFINS pago. E nós temos isso documentado, porque nós fazemos o levantamento dos créditos através de um cálculo com as notas fiscais da empresa. Então, resumindo, isso não atrai a fiscalização. É comum para a Receita Federal. Vamos supor um caso aqui, doutor. O que a gente sempre conversa nesse quadro aqui do Conexão OAB é em cima da questão da informação. Às vezes, mesmo um empresário, ele pode não conhecer todos os direitos e deveres que ele tem perante a sociedade. Vamos supor que ele não conheça isso que a gente está conversando hoje. E ele foi lá e pagou 10 anos, de repente uma empresa de médio porte ou até grande porte, pagou 10 anos esse imposto de uma forma totalitária e não sabia que tinha o direito desse benefício. Como que faz? Ele tem um prazo para poder reaver esse dinheiro ou não? Sim, é o prazo prescricional do direito tributário. Prescrição é o prazo que tanto a Receita Federal quanto o contribuinte tem para cobrar aquilo que lhe é devido. Então, esse prazo é de 5 anos. Tanto a Receita Federal tem 5 anos para cobrar o contribuinte, quanto o contribuinte tem 5 anos para cobrar a Receita Federal. Nesse caso, é o contribuinte pedindo de volta o que ele pagou a mais. Então, nós conseguimos a restituição dos últimos 5 anos. Passado disso, não. O que já é um volume interessante, né? Olha, tem casos que passa de 100 mil até de 200 mil. Nós temos casos. Aí o processo é o mesmo, 60 dias está na conta. Sim, exatamente. Interessante. Curiosamente, a Receita Federal devolve em dinheiro na conta da empresa. Porque é que nem você disse, é um processo administrativo. Ele não tem a pegada de ir para a justiça para ver se tem o direito, nada disso. Exatamente. É pura simplesmente pegar. Aí no caso, doutor, vamos ser bem claros aqui, é via advogado, né? Não tem, é um processo que você consegue também tocar ele para frente por si só, um empresário, ou através de um contador, ou tem que ter a presença de um advogado? Não precisa de um advogado, e vou além, não precisa nem de contador, precisa de um especialista, uma pessoa física ou jurídica que conheça isso, domine o conhecimento disso e saiba como realizar. Mas não tem uma exigência legal que seja... Normalmente é feito por advogados e contadores, mas não é necessário, porque é um procedimento administrativo perante a Receita Federal e não demanda uma habilitação com uma prerrogativa específica de trabalho. É bom deixar bem claro essa situação, porque às vezes assim, a pessoa comum, o cidadão de bem, às vezes não sabe todos os direitos que ele tem, né? E às vezes essa é uma questão que envolve tudo isso, que depende realmente de uma instrução, né? Só que sempre a gente tem aquela máxima, né? Consulte um advogado, né? Às vezes quando você tem uma dúvida, acho que o profissional está lá para ajudar, né? Ele não está lá só numa hora que ele é estritamente necessário, mas por uma simples consulta ele está também à disposição, né? Exatamente. Você observou muito bem. Agora, um detalhe importante. Você mencionou de sonegação fiscal, omissão de receita. Infelizmente, a carga tributária é pesada.
E acontece, por vezes, do empresário, talvez, até mesmo com uma maneira de sobrevivência, vamos ser realista aqui, e às vezes ele omite receita. Agora, o que ele não sabe é que ele está pagando imposto a mais, muitas vezes, justamente por causa disso que a gente explicou. E, se ele calculasse corretamente, por vezes, o valor que ele gostaria de pagar fosse exatamente esse que ele tem condições, que por excesso de impostos ele acaba tendo que omitir receita, correndo riscos para a empresa por desconhecimento. E um detalhe interessante, esse trabalho, ele deixa todo mundo feliz, porque o profissional que faz fica contente, ele recebe, normalmente esse trabalho é feito, os honorários são pagos pelo resultado. Então, a empresa recebe o dinheiro, o profissional realizador recebe os honorários. Então, todo mundo fica satisfeito. Perfeito, então. Bom, agradeço muito a tua participação aqui, Dr. Rodolfo, falando um pouco mais, Dr. Rodolfo Corrêa esteve falando sobre essa modalidade, não é uma modalidade nova, né, mas é um direito realmente que o empresário tem de restituir aí parte do que pagou. Acho que essa questão da informação, ela vem ser a máxima que a gente tem dentro desse quadro aqui, o Conexão OAB, aqui pela Rádio Alfa. Agradeço muito a participação do senhor e muito obrigado aqui pela participação. Fernando, muito obrigado. Foi uma honra para mim participar desse programa que tem feito uma diferença nas informações da região aqui. E gostaria de agradecer ao Dr. Renato Acerra pelo convite. Uma honra para mim, Dr. Renato. Estou à disposição sempre que vocês precisarem. E se houver dúvidas, se algum ouvinte enviar dúvidas depois, inclusive, do programa, pode encaminhar para mim. O Dr. Renato tem o meu contato que Perfeito. Eu respondo. Tranquilo, então. Bom, são 9h12 aqui na cidade de Botucatu. A gente vai falar agora sobre um quadro de nutrição com a participação aí da Vanessa Cassetá.